Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje nós faremos a leitura do Informativo de Jurisprudência, número 747 do STJ, comentado pelo professor Márcio Cavalcante, do site Dizer o Direito. Então, começando aqui com o direito administrativo. Servidores públicos. É válido o decreto estadual que impõe aos servidores públicos o dever de entregar, anualmente, declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio privado. Não extrapola o poder regulamentar da administração pública ou os princípios que a regem, decreto estadual que dispõe sobre o dever de agentes públicos disponibilizarem informações sobre seus bens e evolução patrimonial. Os servidores públicos já estão, por força do artigo 13 da Lei nº 8.429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa, obrigados na posse e depois, anualmente, a disponibilizar informações sobre seus bens e evolução patrimonial, razão pela qual conclui-se que o decreto não extrapolou o poder regulamentar. Processo administrativo disciplinar. Sendo anuladas provas produzidas no processo criminal, estas deverão ser excluídas do processo administrativo disciplinar, mas isso não contamina a legalidade da utilização de provas produzidas de forma independente pela Comissão Disciplinar de PAD, que é a sigla de Processo Administrativo Disciplinar. A decisão que determina a exclusão de elementos probatórios obtidos mediante o acesso ao e-mail funcional de servidor investigado não contamina a legalidade da utilização de provas produzidas de forma independente por comissão disciplinar de PAD, em observância à teoria da fonte independente e da descoberta inevitável da prova. Anistia política. O espólio possui legitimidade ativa para ajuizar a ação postulando pelo pagamento de reparação econômica retroativa à data da concessão de anistia política, na hipótese em que a data do óbito do anistiado é posterior a esta. Em ação que busca o pagamento dos valores retroativos devidos em razão da concessão de anistia política, o espólio possui legitimidade ativa na hipótese de a data do óbito do anistiado ser posterior à data do julgamento da anistia, porquanto, nessa situação, os efeitos financeiros retroativos terão natureza jurídica de valores incorporados retroativamente ao patrimônio do decujus, constituindo direitos patrimoniais transmissíveis aos herdeiros ou sucessores do falecido. Direito civil. Contratos. Sistema Financeiro de Habitação, SFH. Em contrato de mútuo vinculado ao SFH, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão de cobrança de parcelas vencidas é a data de vencimento da última parcela. Caso hipotético. João celebrou com a Coab um contrato de mútuo vinculado ao SFH para a aquisição de imóvel próprio. O mutuário se comprometeu a pagar as parcelas em 300 prestações mensais. Deixou de pagar as prestações a partir de julho de 2003. Em agosto de 2016, a Coab ajuizou execução hipotecária. O executado alegou que a Coab somente poderia cobrar os últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. O STJ não concordou. O parcelamento do saldo devedor nos contratos de financiamento imobiliário não configura relação de trato sucessivo, pois não se trata de prestações decorrentes de obrigações periódicas e autônomas, que se renovam mês a mês, mas de parcelas de uma única obrigação, qual seja, a de quitar integralmente o valor financiado até o termo final do contrato. Por se tratar de obrigação única, pagamento do valor total financiado, desdobrado em prestações para facilitar o adimplemento por parte do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também será único,
correspondendo à data de vencimento da última parcela do financiamento. Responsabilidade civil. Em partida de futebol, se houver tumulto causado por artefatos explosivos jogados contra a torcida visitante, o time mandante deve responder pelos danos causados aos torcedores. Importante: assunto já apreciado no informativo 701 do STJ. Deve responder pelos danos causados aos torcedores o time mandante que não se desincumbiu adequadamente do dever de minimizar os riscos da partida, deixando de fiscalizar o porte de artefatos explosivos nos arredores do estádio e de organizar a segurança de forma a evitar tumultos na saída da partida. Arbitragem. Quando houver cláusula arbitral, em regra, submete-se ao tribunal arbitral qualquer questão que envolva a existência, validade e eficácia da cláusula compromissória. A pactuação válida de cláusula compromissória possui força vinculante, obrigando as partes da relação contratual a respeitá-la para a resolução dos conflitos daí decorrentes. Como regra, tem-se que a celebração de cláusula compromissória implica a derrogação da jurisdição estatal, impondo ao árbitro o poder-dever de decidir as questões decorrentes do contrato, incluindo decidir acerca da própria existência, validade e eficácia da cláusula compromissória. Princípio da... Aí temos aqui um termo em alemão, competens. Mesmo diante da falência de uma das contratantes que firmou cláusula compromissória, o princípio da competens deve ser respeitado, impondo ao árbitro avaliar a viabilidade ou não da instauração da arbitragem. Direito empresarial. Franquia. Se o contrato de franquia de locação de veículos possui cláusula de exclusividade do franqueado, sem limitar seu alcance, deve-se entender que engloba também as locações realizadas na modalidade Corporate Fleet, terceirização de frota. O contrato de franquia deve ser interpretado no sentido de dar alcance do direito de exclusividade do franqueado, inclusive em relação às locações realizadas na modalidade Corporate Fleet. Propriedade industrial. A utilização por terceiros de marcas registradas como palavras-chave em links patrocinados com indiscutível desvio de clientela caracteriza ato de concorrência desleal. Importante. Caso adaptado. Brown Passagens e Turismo Limitada é uma agência de turismo que atua no mercado há mais de 30 anos, sendo uma das principais da região. Para resguardar os seus direitos, a empresa registrou a propriedade intelectual da marca Brown no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A Brown teve ciência de que outra agência de turismo, XYZ, havia vinculado em seus serviços de viagem e turismo a expressão Brown para divulgá-los, de modo que, se ao pesquisar Brown Turismo no Google, aparecerá em primeiro lugar o link dessa agência concorrente. Desse modo, mesmo que se digitasse o nome da empresa e sua atividade, Brown Turismo, o primeiro link que aparecia era o da agência XYZ. A agência XYZ fez isso por meio de uma ferramenta de publicidade do Google, de links patrocinados. Pagou um valor para o Google com o objetivo de que o link da empresa contratante apareça em destaque caso se digite determinadas palavras ou frases. Nesse caso, a agência XYZ pagou ao Google para o link do seu site aparecer em destaque caso o usuário digite Brown Turismo. O STJ afirmou que isso configurou concorrência desleal. Configura concorrência desleal a contratação de serviços de links patrocinados, Keyword Advertising, prestados por provedores de busca na internet para obter posição privilegiada em resultado de busca em que o consumidor de produto ou serviço
utiliza como palavra-chave a marca de um concorrente. Direito processual civil. Competência. Se, na mesma decisão, é reconhecida a ilegitimidade passiva de autarquia federal e, em razão disso, é determinada a remessa do processo para a Justiça Estadual, a competência para execução dos honorários sucumbenciais nela fixados é da Justiça Federal. Caso hipotético. A empresa Alfa ajuizou ação de indenização contra as empresas Beta e Gama e contra a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, em litisconsórcio passivo. Como a CVM é uma autarquia federal, a ação foi ajuizada na Justiça Federal. O juiz federal decidiu que a CVM era parte ilegítima para figurar na demanda e, na mesma decisão que excluiu a autarquia da lide, declinou da competência para uma das varas cíveis da Justiça Estadual. Na decisão, o magistrado federal fixou honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pela autora Alfa em favor da CVM, no valor de 80 mil. Se esses honorários não forem pagos, eles deverão ser executados pela CVM na Justiça Federal e não na Justiça Estadual. No caso, o juiz federal reconheceu a ilegitimidade passiva da autarquia federal e condenou a autora ao pagamento de honorários, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual. Assim, apesar de não ser possível que se dê nos próprios autos, a execução da verba honorária requerida pela entidade federal deve ser processada perante o juízo federal que constituiu o título executivo. Custas. A isenção prevista em favor da Fazenda Pública no artigo 39 da Lei 6.830 de 80 não pode ser estendida às despesas para o deslocamento dos oficiais de justiça para a prática do ato citatório. Importante. Compare com o informativo 710 do STJ. O artigo 39 da LEF prevê que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. As despesas com a citação postal estão compreendidas no conceito de custas processuais. Logo, aplica-se o artigo 39 para as despesas com citação postal, RESP 1.858.965 de São Paulo, tema 1054. Por outro lado, as despesas com o deslocamento dos oficiais de justiça não configuram custas ou emolumentos. Sua natureza jurídica é de remuneração de terceiras pessoas acionadas pelo aparelho jurisprudencial. RESP 1.036.656 de São Paulo. Relatora ministra Eliana Calmon. Primeira sessão. Diário da Justiça Eletrônico, de 6 de abril de 2009. Motivo pelo qual não estão abrangidas pela isenção de que trata o artigo 39 da Lei nº 6.830 de 80, estando a Fazenda Pública obrigada a realizar o depósito prévio da quantia correspondente. Ação rescisória. É devida a fixação de honorários advocatícios quando, em julgamento de ação rescisória, o tribunal reconhece a sua incompetência, realizando apenas o juízo recidendo e submete ao órgão jurisdicional competente o juízo rescisório. Importante. Caso concreto. Município ingressou com ação rescisória no Tribunal de Justiça, alegando que o processo não poderia ter sido julgado pela Justiça Estadual, considerando que a competência era da Justiça do Trabalho. Rescisória com fundamento no artigo 966, inciso 2, do CPC. O TJ julgou o pedido procedente, fez a desconstituição do acórdão transitado em julgado e, em seguida, declinou da competência para a Justiça do Trabalho. Assim, o TJ fez apenas o juízo recidendo. Mesmo assim, o TJ deverá condenar a parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do município autor. A sucumbência da ação rescisória é autônoma
em relação à sucumbência da ação originária a ser julgada, eis que assentadas em atuações diversas, em processos diversos e com pressupostos também diversos. Mandado de segurança. Em mandado de segurança, a legitimidade para recorrer é da pessoa jurídica de direito público, sendo dispensável a intimação da autoridade coatora para fins de início da contagem do prazo recursal. Importante: em mandado de segurança, a autoridade coatora, embora seja parte no processo, é notificada apenas para prestar informações, cessando a sua intervenção a partir do momento em que as apresenta. Justamente por isso, a legitimidade processual para recorrer da decisão é da pessoa jurídica de direito público, a quem pertence o agente supostamente coator, o que significa dizer que o polo passivo no mandado de segurança é daquela pessoa jurídica de direito público a qual se vincula a autoridade apontada como coatora. Para fins de viabilizar a defesa dos interesses do ente público, faz-se necessária a intimação do representante legal da pessoa jurídica de direito público e não a da autoridade apontada como coatora. Dessa forma, é dispensável a intimação pessoal da autoridade coatora para fins de início da contagem do prazo recursal. Direito processual penal. Inquérito policial. Há excesso de prazo para a conclusão de inquérito policial, IP, quando, a despeito do investigado se encontrar solto, a investigação perdura por longo período sem que haja complexidade que justifique. Importante: o prazo para a conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto, é impróprio. Assim, em regra, o prazo pode ser prorrogado a depender da complexidade das investigações. No entanto, é possível que se realize, por meio de habeas corpus, o controle acerca da razoabilidade da duração da investigação, sendo cabível até mesmo o trancamento do inquérito policial, caso demonstrada a excessiva demora para sua conclusão. No caso concreto, o STJ reconheceu que havia excesso de prazo para a conclusão de inquérito policial, que tramitava há mais de 9 anos. A despeito do investigado estar solto e de não ter contra si nenhuma medida restritiva, entendeu-se que a investigação já perdurava por longo período e que não havia nenhuma complexidade que justificasse essa demora. Colaboração premiada. Pessoa jurídica não possui capacidade para celebrar acordo de colaboração premiada, previsto na Lei nº 12.850 de 2013. Como, nos termos da lei, não se mostra possível o enquadramento de pessoa jurídica como investigada ou acusada no tipo de crime de organização criminosa, também não seria razoável qualificá-la como ente capaz de celebrar o acordo de colaboração nela previsto, menos ainda em relação aos seus dirigentes. Tribunal do Júri. O reconhecimento da manifesta contrariedade entre o veredito condenatório e as provas dos autos gera cassação da sentença e submissão dos réus a novo júri, mas não sua absolvição imediata pelos juízes togados. Caso hipotético: João foi submetido ao tribunal do júri e condenado por homicídio. Ele interpôs apelação, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso 3, a linha D do CPP. O Tribunal de Justiça concordou com a defesa e deu provimento ao recurso, determinando que o réu seja submetido a novo julgamento pelo júri. A defesa interpôs recurso especial, alegando que o Tribunal de Justiça deveria ter absolvido João e não simplesmente determinado a realização de novo julgamento. O STJ não concordou. Isso porque o reconhecimento da manifesta contrariedade entre o veredito condenatório e as provas dos autos gera cassação da sentença e submissão dos réus a novo júri, mas não a sua absolvição imediata pelos juízes togados, na forma do artigo 593, parágrafo 3º do CPP. Artigo 593. Se a apelação se fundar no número 3
a linha D deste artigo, e o tribunal há de quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-se-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. Recursos. Em crimes contra a dignidade sexual, é possível afastar, em caráter excepcional, o óbice da súmula 7 do STJ, estritamente para revaloração de prova ou de dados que estejam admitidos e delineados no decisório recorrido de forma explícita. Caso adaptado. O réu foi condenado por estupro de vulnerável, na forma consumada. O TJ deu parcial provimento ao recurso da defesa para reconhecer a forma tentada, reduzindo a pena. O Ministério Público interpôs recurso especial, insistindo que houve estupro consumado. A defesa do réu apresentou contrarrazões dizendo que o parquê está pretendendo a revaloração da prova, razão pela qual o recurso especial não deve ser conhecido, nos termos da súmula 7 do STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Em crimes contra a dignidade sexual, é possível afastar, em caráter excepcional, o óbice da súmula 7 do STJ, estritamente para revaloração de prova ou de dados que estejam admitidos e delineados no decisório recorrido de forma explícita. Bom, pessoal, terminamos aqui o nosso informativo de jurisprudência. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí o seu like, se inscrevam no canal e comentem também outros conteúdos que vocês gostariam de ver por aqui. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estão estudando, que atuam na prática jurídica ou que têm mais interesse também de conhecer sobre o nosso ordenamento jurídico, os posicionamentos dos tribunais e etc. Muito obrigada e até a próxima!